agradecendo à comissão organizadora o convite, especialmente ao Dr. Arthur, Dr. Buratin, sabem que eu gosto dessas alternativas que estão sendo pesquisadas, coisas inovadoras, assim. Para mim foi uma surpresa interessante, porque eu, particularmente, tive muito pouco conhecimento a respeito da estimulação magnética transcraniana, então me forçou a fazer a revisão de literatura e surpreendentemente, vamos ver que tem várias indicações na prática neurológica hoje em dia, incluindo a epilepsia. Revisando um pouco da física básica, né, que com a corrente elétrica existe induzido um campo magnético ao redor, em espiral, que é capaz de movimentar substâncias ferromagnéticas, como sabemos, efeito magnético no ímã, e correntes elétricas já em movimento, o que é bem interessante de se utilizar em neurologia e neurocirurgia, com o intuito de se modificar a excitabilidade cortical na epilepsia, por exemplo. Então, estamos falando aqui de campo magnético da ordem de cerca de 2 a 3 teslas, que é o que a estimulação magnética transcraniana consegue aplicar na superfície cortical, com uma profundidade que pode chegar, na melhor das hipóteses, a 6 centímetros, com molas especiais, geralmente cerca de até 5 centímetros, e com uma precisão de até 5 milímetros quadrados. Então, ela pode ser bem precisa, que pode ter implicações no uso diagnóstico ou terapêutico. Pois bem, pode ser utilizado um pulso único ou pareado, tá, para fins de despolarização e diagnóstico, e pulsos repetidos, que seria a terapia justamente com a estimulação magnética transcraniana, com o objetivo de se induzir ou uma hiperpolarização ou despolarização. Isso faz um pouco alusão àqueles paradigmas que nós temos de plasticidade sináptica de longa duração, a long-term potentiation e long-term depression, que são utilizados em casos de reabilitação cognitiva, em pacientes com déficit cognitivo secundário à epilepsia temporal já progressiva. A LTP, a gente fazia bastante serviço. E foram descritos também efeitos na síntese de fatores neurotróficos, de expressão gênica, e postula-se até efeito subatômico, a estimulação magnética. Não saberia descrever mais a respeito. Então, na verdade, são utilizados principalmente 2 tipos de mola, em círculo ou em figura de 8. Existem uma série de tamanhos e angulações no mercado, e o mais interessante de se pensar é o seguinte, que a mola em círculo, ela induz esse tipo de campo magnético, esse é o termo campo magnético induzido no parênquima cerebral, ele tende a ser mais circular, e a forma em 8 seria a junção das duas com uma espícula no meio, ou seja, a região mais intensa e mais precisa é o centro da corrente elétrica. Como que isso acontece, na verdade? A eletricidade ela circula através das molas, assim chamadas, né, e vai induzindo o campo eletromagnético, conforme explicado no primeiro slide, com esse formato. Então, normalmente é mais utilizar essa configuração para fins diagnósticos e essa para fins de tratamento, seja estimulação pulso único ou pareado ou estimulação repetitiva, normalmente de baixa frequência. Pois bem, então falando um pouco do papel da estimulação magnética transcraniana no diagnóstico em epilepsia, pode ser utilizada da forma invasiva ou não invasiva. A forma não invasiva, principalmente ela em associação com o eletroencefalograma, onde foi detectado um padrão de resposta interessante. Nesse estudo, por exemplo, 15 voluntários sadios foram submetidos a eletroencefalograma combinado com a TMS e 15 pacientes epileptogênicos. E houve uma resposta consistente em 11 dos 15 pacientes epilépticos, em que a resposta eletrofisiológica tardia foi observada. Isso é da ordem de cerca de 100 milissegundos. Se a resposta foi precoce, isso atesta a fisiologia, a conectividade, algo normal, vista nos 15 pacientes nos 15 voluntários saudáveis, e 11 dos 15 apresentaram esse marcador tardio. Isso, então, postula-se que ela pode auxiliar, de uma forma bastante elegante e muito pouco invasiva, no mapeamento do foco epileptogênico, justamente da forma não invasiva, na associação com o eletroencefalo de superfície. E também foi postulada a utilização da estimulação magnética transcraniana quando os pacientes são implantados com grids para o mapeamento cerebral. Mas daí a gente pensa, mas o paradigma habitual era a estimulação elétrica, você usa os contatos para mapear a área da fala e foco epileptogênico, etc. Então, aventa-se que o potencial vantagem da estimulação magnética transcraniana seja de ter uma resposta mais sutil e mais fisiopatológica, digamos assim. Porque a estimulação elétrica nós sabemos que pode desencadear até as próprias crises convulsivas, ou sintomas desagradáveis, até um estado de mal pacientes mais sensíveis. E aqui, visualizando esses potenciais induzidos corticocorticais, com a resposta tardia,
isso estaria relacionado ao padrão de córtex epileptogênico e que, em associação com a neuroimagem moderna, forneceria um refinamento do método, facilitando a localização do foco epileptogênico. Isso é o que é postulado. Então, em suma, a forma não invasiva e invasiva. Quanto à terapia com a estimulação magnética transcraniana, eu optei por trazer esse guideline europeu, que o que mais se tem de nível de evidência até a data da publicação, que foi 2014. Aqui é um estudo bastante extenso, que contempla o uso potencial em diversas patologias neurológicas e psiquiátricas. Até foi interessante ele ver quantas delas podem se ter eficácia com o uso da estimulação magnética, incluindo a epilepsia. Sem dúvida, a maior aplicação é dor e depressão, que é o que a gente conhece da prática, né? Mas na epilepsia também existe alguma coisa. Claro que é um método adjuvante e tem uma indicação mais seleta. Então, ratificando a ideia anterior de mecanismo de ação envolvido, a gente vê que existe evidência de influência nas oscilações corticais espontâneas anômalas dos pacientes epilépticos, e bem como existe a potencialização da liberação de GABA-B, reduzindo a excitabilidade cortical. Então, o que se tem, até a data da publicação daquela revisão de 2014, eram 102 artigos, que foram selecionados dos quais foram selecionados apenas 5 devido ao nível de evidência, e principalmente pelo N, que somente 5 tinham um N maior que 20. Então, é uma técnica que ainda está sendo desenvolvida, está ainda em estudos constantes. Destes 5, dividiram-se entre 3 e 2, porque aqui o método utilizado foi focal, ou seja, a estimulação visou ao córtex epileptogênico o tratamento. E aqui foi em vértex, foi uma estimulação mais difusa. Então, é bem diferente o paradigma de estimulação. Interessantemente, a estimulação de vértex não apresentou nenhum efeito, então não há recomendação para a estimulação de vértex. E para a estimulação focal, desses 3 estudos, 2 obtiveram um resultado bastante interessante, com muito pouco efeito colateral, e o terceiro não mostrou eficácia, com a estimulação a 1 Hz, principalmente de baixa frequência, estimulação magnética transcraniana de baixa frequência repetida. Infelizmente, essa revisão da Cochrane, que me pareceu bastante interessante, que é o que se tem de mais atual, ainda não foi publicada, não tive acesso, então, obviamente, por essa razão. Mas, então, atualmente, estudo fresquinho que está saindo, total de 274 artigos na literatura foram revisados, destes 7, ou seja, 2 foram acrescentados, acredito que a revisão passada, que é o guideline, 230 participantes desses 7 estudos. O interessante é que os mesmos 2 se mantiveram e foram acrescentados mais 5, que foram metodologicamente aceitos, mas que não demonstraram eficácia. Então, a gente fica um pouco, será que são drawbacks de cada estudo? Mas eles, no abstract, dizem que muito provavelmente se deve à heterogeneidade de pacientes, porque eles não separam. Então, põe tudo no mesmo grupo, então não dá para comparar. E mesmo os paradigmas de estimulação são bastante heterogêneos. Então, ainda não se consegue um nível de evidência para a recomendação clínica, assim, com maior poder preditor de funcionalidade do método, possivelmente devido a isso. Aqueles 2 primeiros estudos foram bastante encorajadores. Então, os estudos se mantêm. A título de curiosidade, existem também estudos que demonstram a eficácia da estimulação magnética no estado de mal epiléptico. Tá? A literatura consta com... Essa é uma revisão que foi publicada em 2015, se não me engano, é bem recente também, em que 21 pacientes foram selecionados de 11 artigos retrospectivos, o nível de evidência, obviamente, é bem baixo, casuística é bem baixa, ou seja, a literatura total consta de 21 pacientes, 3 adultos e 8 pediátricos, em que desses 21, 15 melhoraram, sendo que 5 melhoraram parcialmente e 10 melhoraram muito. Só que aqui eles misturam estado de mal epilético generalizado com focal, refratário, não refratário, mas, enfim, o que essa revisão traz, que seria um potencial uso nível D nos pacientes com estado de mal focal e focal refratário, no que se tem de literatura, que é muito fraco para a gente recomendar. E imediatamente depois da interrupção da TMS, 70% retorna com estado. Então, teria que ser uma terapia continuada até que se estabilizasse o quadro. Finalizando, os últimos slides seriam em relação à segurança, em que essa é de 2016, um estudo brasileiro, uma revisão focada na segurança da estimulação magnética para a epilepsia. 46 estudos mostram cerca de 18% de efeitos adversos, mas em 85% bem pouco relevantes, efeitos adversos leves, cefaleia e tontura principalmente. E a gente fica sempre com aquele pensamento, se a gente vai promover mais estimulação num córtex já sensível, epileptogênico, irritável, a gente não potencialmente tem um maior risco de epilepsia durante o tratamento, até que a plasticidade sináptica seja induzida, e fatores neurotróficos sejam
liberados para melhora, diz que não. Nessa revisão diz que não. O risco de desencadear uma crise convulsiva foi o mesmo do que quando a TMS foi utilizada para outras patologias que não a epilepsia, como aquelas que foram descritas previamente. Então, resumindo, acredita-se que a estimulação magnética transcraniana ela pode refinar a detecção do foco epileptogênico em associação ao eletroencefalograma de rotina, ou seja, método não invasivo, ou aos eletrodos de profundidade, aliás, aos eletrodos de superfície, os grids. A maioria atesta segurança no uso e poucos efeitos colaterais relevantes, né? Então, a principal indicação de uso seria a epilepsia focal, o uso com a epilepsia focal, um foco determinado, e logo a terapia focal com baixa frequência repetida, nível C, ou seja, potencialmente eficaz, tá? E para o estudo de mal epilético focal, ainda especula-se alguma eficácia. Interessantemente é que a gente pensa assim, bem, epilepsia focal, etc. Então, a epilepsia temporal mesial, que é a mais frequentemente vista na prática clínica, poderia ser um dos focos de atenção, mas justamente a epilepsia mesial temporal ela tem uma eficácia muito ruim. Assim, do pouco que se estratificou, isso que se viu. Uns dizem que pode ser por causa da profundidade, que é mais difícil alcance, outros acreditam que não, que seria devido à patologia intrínseca, ser mais complexo. Mas o que você tem de melhor, assim, filtrando um pouco os achados, seria na epilepsia neocortical por displasia focal cortical. Que não se tem, aquilo que não se tem muito mais recursos de se utilizar, pode ser tentado. Não vejo por que não, por ser um método não invasivo, com pouca comorbidade e até então seguro. Agradeço pela atenção de vocês, à disposição.